Antes dos impérios caírem, antes das grandes guerras, antes mesmo dos humanos, o planeta já havia enfrentado algo terrível. Uma ameaça invisível, implacável, silenciosa. Uma praga tão devastadora que quase apagou a vida da face da Terra. E o mais assustador, ela aconteceu muito antes de qualquer ser humano sonhar em existir. Imagine a Terra há mais de 2 bilhões de anos atrás. Nada de floresta, nada de pássaros, nada de seres humanos. O planeta era um gigantesco laboratório químico. Oceano, rochas e atmosferas em constante transformação. E a vida, sim, ela já existia, mas era invisível. Micro-organismos primitivos, principalmente cianobactérias, flutuavam nos mares rasos, realizando um processo revolucionário, a fotossíntese. Pela primeira vez, organismos estavam produzindo oxigênio como subproduto. Parece bom, certo? Afinal, hoje o oxigênio é essencial, mas naquela época ele foi o começo de uma grande catástrofe. O oxigênio começou a se acumular lentamente na atmosfera, e esse gás, que para nós é vida, para a maioria das formas de vida na época, foi letal. Os organismos anaeróbicos que viviam sem oxigênio dominavam o planeta, mas conforme o oxigênio se espalhava, ele envenenava o ambiente para essas criaturas. Foi o que os cientistas chamavam de o grande evento de oxidação, ou simplesmente a primeira extinção em massa causada por seres vivos. Isso mesmo, a primeira praga da Terra. Foi causada por micro-organismos. Eles mudaram o planeta tão radicalmente que destruíram os próprios predecessores. O oxigênio, altamente reativo, começou a se combinar com minerais no solo e nos oceanos. O ferro nos mares se oxidou, formando vastas camadas de minério, que hoje exploramos como ferro bandado. Mas o impacto não parou aí. A atmosfera mudou, o clima mudou, a biosfera mudou. Milhares de espécies de micro-organismos simplesmente desapareceram. Uma praga planetária, sem necessidade de vírus ou bactérias invasoras. A própria evolução produziu a sua praga. Com a morte das antigas formas de vida e a mudança química global, o planeta mergulhou em um cenário extremo. Alguns cientistas acreditam que foi o gatilho para o que ficou conhecido como Terra Bola de Neve, um período em que o planeta inteiro pode ter ficado quase completamente congelado. Imagine um mundo coberto de gelo de polo a polo, oceano congelado, atmosfera rarefeita, vida reduzida a bolsões isolados. E tudo isso porque seres microscópicos começaram a produzir oxigênio. A primeira praga não foi rápida, não foi intencional, mas foi devastadora. A história da primeira praga da Terra revela algo profundo. A vida cria e destrói. Os micro-organismos trouxeram o oxigênio. O oxigênio matou os antigos habitantes, mas também preparou o planeta para algo maior. Sem essa praga, não haveria atmosfera respirável, não haveria animais, não haveria nós. Ou seja, a mesma praga que quase acabou com a vida foi a responsável por permitir que a vida complexa existisse. Um paradoxo, uma lição e um aviso. Você pode achar que as pragas são coisas do passado, mas pense bem, a humanidade também altera o planeta. Mudamos o clima, exploramos espécies invasoras, criamos desequilíbrios biológicos. A primeira praga foi acidental, a nossa talvez seja consciente. E a história nos diz, toda vez que a vida muda demais o planeta, ela paga o preço. A primeira praga conhecida da Terra não foi uma doença, foi o próprio progresso da vida. E isso nos obriga a refletir. Somos nós a próxima praga? Ou seremos a espécie que aprende com o passado, antes que ele se repita? A Terra já sobreviveu às pragas. A questão é, será que nós sobrevivemos às nossas?